Fala impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te apresentar 4 truques essenciais para começar a trabalhar no Excel. Se você está começando agora a conhecer essa ferramenta, a trabalhar com essa ferramenta, ou se você já trabalha há algum tempo, mas não está ligado em alguns truques ainda, fica aí, porque eu vou te ensinar alguns truques essenciais para mexer no Excel. E vamos lá que eu quero fazer dessa uma aula rápida, objetiva, direto ao ponto mesmo, sobre coisas essenciais para você começar a trabalhar no Excel. Beleza, pessoal? Olha, uma informação que o tempo todo a gente precisa no Excel é da data e da hora de hoje, beleza? E a gente tem algumas formas de fazer isso. A primeira é por atalhos. E o que é um atalho, se você não sabe? Atalho é quando a gente usa um conjunto de teclas para fazer alguma tarefa que seria necessário muito mais trabalho se não fosse pelo atalho. Então olha só, a gente pode muito bem escrever a data de hoje aqui, mas se eu vier e usar o Ctrl Shift ponto e vírgula, tá? Ctrl Shift ponto e vírgula, ele mostra a hora de agora. E se eu botar um Ctrl ponto e vírgula sem o Shift, olha lá, ele já dá a data de hoje, beleza? Então eu tô com Ctrl Shift ponto e vírgula para dar a hora, beleza? Então você aperta a tecla Ctrl, tecla Shift e tecla ponto e vírgula, e aí você tem a hora. E se você apertar a tecla Ctrl e a tecla ponto e vírgula, ó, Ctrl ponto e vírgula, ele bota a data de hoje, tá? Outra forma de fazer isso sem ser por atalhos é utilizando fórmulas, tá? Então, para descobrir a data de hoje, eu posso utilizar a fórmula hoje. Como é que eu faço para usar uma fórmula no Excel? Sinal de igual, e aí eu começo a escrever o nome da fórmula. A fórmula é hoje, tá? E aí, dentre parênteses, eu passo os argumentos necessários para essa fórmula. A gente vai entrar em detalhes sobre o que é argumento daqui a pouquinho. Agora, basta você entender que eu posso deixar isso vazio. Então você escreve igual a hoje, abre e fecha parênteses, ele vai dar a data de hoje, tá? Agora, se eu quiser saber a hora, é só usar a função agora, beleza? Agora. Função, tá? O nome certo é função, mas você também vai escutar as pessoas falando fórmula. É meio que um jargão que as pessoas criaram para o Excel, tá? E o legal da função agora é que ele já retorna a data e a hora de agora, beleza? Vantagem da fórmula sobre o atalho é que a fórmula, pessoal, ela se atualiza o tempo todo. Então repara, eu posso ficar atualizando qualquer coisa na planilha, ó. Os valores das fórmulas estão sendo alterados, tá vendo? Não está mudando ainda porque não mudou a data nem a hora, mas os valores são atualizados todas as vezes que a gente faz alguma coisa na planilha. O atalho, ó, para eu trazer de novo essa data de agora, essa hora de agora, tá? Eu teria que utilizar o atalho de novo, ou seja, eu teria que utilizar Ctrl Shift, ponto e vírgula, e olha lá, ele já deu uma atualização, beleza? Então, é isso. A vantagem do atalho é que é mais rápido e a da fórmula é que ela se atualiza automaticamente, tá? Bom, você já deve ter ouvido falar que existem algumas outras fórmulas bem básicas do Excel. Por exemplo, a fórmula soma. Olha lá, ó. Você bota o sinal de igual, começa a escrever soma e repara que aparece esse quadradinho aqui que tem as fórmulas que começam com a palavra soma. Dentre elas, a fórmula soma, tá? Então, existe a fórmula soma. Existe, dependendo da sua versão, ou a fórmula multi, tá? Para multiplicação, ou a fórmula prod, tá? Que é de produto, tá? Isso geralmente é versões mais anteriores, beleza? Então você sabe que existe a função soma e sabe que existe a função multi ou prod. Mas e as funções subtração e divisão? Se você começar a escrever subtração, ó, não tem subtração. E divisão? Também não tem a fórmula de divisão. Gente, lembre que a subtração é a operação contrária à soma. E a divisão é a operação contrária à multiplicação. Então, se você manipular a função soma, tá? Você consegue chegar na subtração. Então, por exemplo, eu tenho dois números, 3 e 4. Se eu utilizar a função soma na célula amarela aqui, ó, olha só, soma, tá? Estou somando a célula 3, estou clicando na célula e ela já está aparecendo dentro da minha fórmula, tá? Para eu passar a outra célula, eu dou um ponto e vírgula. E aí eu clico na outra célula, tá? Então, estou somando 3 e 4. O resultado disso vai ser 7, porque 3 mais 4 é 7. Como que eu faço para fazer a subtração utilizando a fórmula soma? É simples, é só você botar um dos valores como negativo, tá? Se você somar 4 com menos 3, não é a mesma coisa que fazer 4 menos 3? Então o resultado que a gente tem é 1, tá? Jogo rápido. É assim que a gente usa a fórmula subtração sem existir realmente uma subtração no Excel. Uma outra opção é você usar os operadores. Ao invés de você botar sinal de igual e a fórmula, você faz assim, ó, apenas o sinal de igual, uma célula menos a outra. Viu?
Olha lá, ó. Também funciona, beleza? Então, como que a gente faz subtração no Excel? Você pode utilizar esse operador, sinalzinho de mais, ou você pode utilizar a própria função soma, né? Utilizando os argumentos, os valores, né? Como negativo. Outra coisa essencial, talvez você já conheça, mas não sabe tudo, é o como desfazer coisas. Então olha só, eu estou fazendo várias contas aqui, tá vendo? Fiz uma fórmula, imagina que agora eu queira desfazer isso, tá? Então, por exemplo, eu estou fazendo 3 mais 4 é igual a 7, eu digitei 7, tá? Mas quando eu digitei 7, repara que eu apaguei a fórmula que estava lá antes, que estava fazendo a soma, e coloquei o número 7, beleza? Como que eu faço para voltar atrás disso? Eu posso usar um atalho, que é o Ctrl Z, tá? Então você vai deixar a tecla Ctrl do seu atalho apertado e depois vai apertar a tecla Z. Olha só, olha o que ele fez. Lembra que tinha o número 7? Agora o número 7 voltou a ser aquela fórmula, ó, G4 menos F4. E se você continuar apertando o Ctrl Z, você vai voltando. Olha lá, ó, ele vai desfazendo a última coisa que você fez até você voltar lá para o começo. Ó. Olha lá para o começo. Lembra do começo que a gente foi criando com fórmula, com atalho? Olha lá, viu? Ele foi desfazendo, beleza? Esse é o Ctrl Z, pessoal. Usem e abusem o Ctrl Z. Ele funciona para quase tudo no Excel, exceto para algumas coisas como macro, como solver, mas isso daí é o detalhe, né? Para a grande maioria das coisas o Ctrl Z funciona. E aí você me pergunta, caramba, tá, o Ctrl Z é caso eu me arrependa de algo no Excel. E se eu me arrepender do arrependimento, né? Se eu me arrepender do Ctrl Z, calma que você também tem o Ctrl Y. O que o Ctrl Y faz? Ele desfaz o Ctrl Z. Então, se o Ctrl Z desfaz, o Ctrl Y refaz. Olha lá, Ctrl Y, ele vai voltar. Ó. Tudo que eu tinha dado Ctrl Z, que eu tinha desfeito, ele está refazendo com o Ctrl Y, beleza? Ctrl Z, acho que a maioria das pessoas conhece o Ctrl Z, mas o Ctrl Y as pessoas geralmente não sabem e o Ctrl Y pode te salvar naquele momento de desespero, beleza? Para finalizar, uma coisa que pouca gente sabe que existe no Excel, né, é a raiz quadrada. Já se perguntou como é que faz a raiz quadrada no Excel? Olha só, é só você usar a função raiz. Função raiz, você passa entre parênteses o argumento, ou seja, o número que você quer extrair a raiz. Se eu quiser saber a raiz quadrada de 4, olha lá, 2. Se eu voltar na fórmula e botar a raiz de 9, vai ser 3. Se eu pegar um outro número aqui, por exemplo, 100, tá? Número 100, ele vai dar a raiz de 100, que é 10. Então, pessoal, a raiz quadrada não é uma coisa nem tão útil assim. Não é que você use tanto a raiz quadrada, mas é uma coisa que a maioria das pessoas não sabe que dá para fazer no Excel e dá para fazer. É muito simples. Beleza, pessoal? Essas foram algumas dicas aí para você poder começar a trabalhar no Excel. E agora é contigo. Abre a planilha Excel no seu computador e vai fazendo as mesmas coisas que a gente fez nessa aula. Usa Ctrl Z, Ctrl Y, usa os atalhos Ctrl Shift ponto e vírgula, Ctrl ponto e vírgula, usa as funções agora, função hoje, função soma, usa a soma para fazer subtração também. Enfim, pratica. Isso é o que você precisa para começar a usar o Excel. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram dessa aula com uma pegada mais básica, né, uma pegada mais para começar a trabalhar no Excel, coloca aqui nos comentários um manda mais. Se eu vier pessoal mandando manda mais aqui nos comentários, eu vou continuar produzindo esse conteúdo mais básico do Excel, que é essencial para quem está querendo começar a trabalhar agora com essa ferramenta. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Um abraço.